Alguém já teve inveja de você? Com certeza sim. Mas você sabia que dentre as invejas, a pior inveja é a inveja espiritual? Bom, meus amigos, chegamos no capítulo 18 de 1 Samuel. Depois da vitória de Davi sozinho contra Golias e, resultantemente, Davi sozinho contra todos os filisteus, nós temos aquilo que nós já prevíamos que iria acontecer. Saul fica com inveja de Davi e essa inveja vira uma inveja insana. Mas antes de chegar nesse ponto, o capítulo 18 nos traz uma faceta também maravilhosa daquilo que Deus pode fazer em nós e por meio de nós. Diz a partir do versículo 1: e depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Pois é, dentre as coisas que Deus nos permite viver nesse mundo, talvez as verdadeiras amizades sejam os mais preciosos presentes que nós podemos ter. Nós termos afeição por pessoas, confiarmos nas pessoas e podermos ter esse tipo de vínculo, que é um vínculo que a Bíblia diz que pode ser mais próximo do que o vínculo de um irmão, é sem preço. E Davi e Jonatas que era o filho de Saul e o herdeiro do trono. Então veja como a narrativa ganha um contorno de dramaticidade. Davi é o próximo rei segundo o coração de Deus. Jonatas é o próximo rei segundo a lógica política da época. E dentre essas pessoas que nós imaginaríamos ter apenas inimizade e um grau de competitividade, nós vemos que nasce uma verdadeira amizade. Uma amizade que é testificada, por exemplo, pela atitude do próprio Jonatas, que fez um acordo de amizade com Davi. Aliás, amizade é um tipo de aliança. E Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi como um tipo de símbolo, a sua túnica, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Então, nós vemos que essa amizade improvável é uma amizade que fez muito bem para Davi, e os próximos episódios vão nos mostrar que essa amizade salvou Davi da inveja e das consequências da loucura de Saul. Voltando para a história de Saul, Saul viu que tudo o que ele ordenava fazer, Davi fazia com habilidade. Saul deu um posto elevado no exército para Davi e todas as batalhas de Davi eram de êxito. E isso fica muito claro na medida em que as mulheres começam a cantar músicas de engrandecimento dos feitos de Davi, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E isso entrou nos ouvidos de Saul, e Saul ficou como? Com inveja. Versículo 8: Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Desse momento em diante, Saul começa a olhar com Davi com outros olhos. Esse mesmo Davi que se arriscou para lutar sozinho a batalha contra os filisteus. A inveja nos faz cegos diante dos benefícios que as pessoas fazem para nós. E nós começamos a achar que tudo que as pessoas fazem é para nos desestabilizar, para nos passar a rasteira, justamente o tipo de crise que Saul começou a ter. E isso ficou ainda mais evidente porque o espírito maligno também atormentava Saul. E teve um dia que Saul, vendo Davi lá na frente tocando e tangendo harpa para si, resolve encravá-lo na parede. Mas Davi se desvia 2 vezes. Saul tinha medo de Davi. E na verdade a inveja nasce de um certo medo que nós podemos ter de perdermos a nossa posição, aquilo que nós somos, para outras pessoas que nós enxergamos que têm uma capacidade melhor do que a nossa. Veja no versículo 12, Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele. O Senhor havia abandonado Saul e a presença de Deus na vida do outro começa a ser um objeto de cobiça de Saul e de inveja. Veja só que a inveja de Saul atinge um patamar
absurdo, porque é uma inveja que passa a ser uma inveja também espiritual. Quando nós olhamos para alguém que tem uma piedade reconhecida, você começa a invejar essa pessoa. É algo que denuncia o nosso interior corrompido, o nosso coração longe desse Deus. Ao invés de nós querermos imitar certas pessoas e nos inspirarmos, nós começamos a cobiçar aquilo que a pessoa tem. A própria presença de Deus virou um artigo de cobiça do próprio Saul. Então olha só a situação louca que nós temos. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. E todo o povo de Israel começou a gostar de Davi, porque Davi os conduzia e conduzia bem nas batalhas. Acontece que Saul tem que cumprir a sua promessa de dar a sua filha, mas Saul, mesmo nessas decisões, faz semelhante a Labão com Jacó, começa a enrolar Davi, promete uma das suas filhas, mas a primeira filha ele dá para outra pessoa, e aqui nós temos a segunda chance, né, que Saul dá para Davi de ter Mical, que era alguém que já gostava de Davi. E Saul usa a própria promessa dele para tentar encurralar Davi e para fazer uma tocaia contra ele. O que Saul pede é que, em troca do casamento com Mical, Davi traga para ele 100 prepúcios de filisteus. Gente, prepúcio é a pele que cobre o órgão genital de um homem. Quer dizer que trazer 100 prepúcios de filisteus significava matar 100 filisteus e trazer os 100 prepúcios. Ou seja, era uma forma sutil de Saul colocar Davi na fogueira para ele ser morto. Era uma armadilha, era uma tocaia. Mas, diz o texto no versículo 27, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Davi dobrou. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. E Saul teve que dar Mical como cumprimento da promessa. Versículo 28, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Gente, a inimizade que nós podemos ter com as pessoas pode não ser por erro da outra pessoa, mas pode ser por inveja nossa. Por inveja que pode ser uma inveja até espiritual. Por nós não conseguirmos ser tão eficientes ou competentes quanto a outra pessoa, nós simplesmente consideramos essa pessoa como o nosso inimigo. Veja que é algo oposto ao que nós vemos no início do capítulo. No início do capítulo, nós vemos a amizade de Jonatas com Davi. Esse deve ser o padrão do povo de Deus. De um reconhecer a qualidade do outro, da fortaleza de um ser o apoio para o outro e da fraqueza de um ser o motivo das nossas orações. A nossa amizade com os nossos irmãos, a nossa fraternidade deve ser algo presente. Nós não podemos cair no erro de Saul. E por que Saul teve essa inveja? Porque na verdade Saul demonstra sua impiedade. Ele não tinha mais o espírito de Deus com ele. E ele vê o espírito desse mesmo Deus sobre Davi e inveja. Veja só a que níveis de corrupção o nosso coração pode cair. Quando nós vemos um capítulo como esse, a oração que nós devemos fazer é a seguinte: Senhor, guarda as nossas vidas, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa as nossas amizades, e que, se porventura eu tenho olhado com olhares de inveja e cobiça para o outro, que o Senhor possa nos abençoar para que em arrependimento possamos servir essa pessoa em amor, em fraternidade. Saul, Jonatas, duas pessoas diferentes, com atitudes diferentes com relação à mesma pessoa, com relação a Davi. E o texto nos mostra que o caminho mais excelente não é o caminho de Saul, de inveja ensandecida, mas é o caminho de Jonatas, de humildade, de acolhimento, de amizade. Que Deus nos abençoe a vivemos dessa maneira. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.